A Bíblia diz que pode ser que por algum justo alguém se anime a morrer, mas por mim e por você, pecadores, só Deus, só Jesus se animou a fazer tamanho feito por amor a cada um de nós. Há 2 textos bíblicos que vamos ler neste momento. O primeiro deles está em João, capítulo 13, versículo 1. Eu vou ler todo o versículo, porém, o que nos importa nesse momento é o final do versículo. Diz assim a palavra de Deus, João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Vou repetir apenas o final. Tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Agora o outro texto está em Mateus 22. Mateus 22, versículos 37 a 39, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração nesta noite. Meus irmãos e irmãs, se nós tivéssemos um termômetro para medir o amor, certamente esse termômetro, talvez em algumas pessoas ele iria marcar lá um grau bem elevado, talvez em outros estaria negativo, quem sabe, não é? Talvez o amor estaria frio demais, e a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria, então muitos termômetros de amor iriam estar negativo. Mas a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos é: quanto está marcando aí o seu termômetro de amor? Quanto está marcando o seu termômetro? Será que está realmente lá em cima? Será que você está amando de verdade? Não existe um termômetro de amor, mas o que nós queremos mostrar é que Jesus nos deu a exata medida com que devemos amar. Ele disse aqui no texto de Mateus que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então observe que coisa interessante. Em primeiro lugar, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Está aí na palavra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Mas ele disse: agora você vai amar ao próximo como a você mesmo. Então nesta ordem de amor está amar a Deus, amar você e depois amar o próximo. Não é esta ordem que você vê aqui nas Escrituras? E muitas vezes quando nós lemos isso, nós achamos assim: primeiro eu vou amar a Deus, certo? Depois eu vou amar ao meu próximo, ou eu vou amar a minha família. Não, aqui diz amar a Deus e depois diz amar a você. Por quê? Porque aqui o termômetro, a medida do amor para o próximo é como você ama a si mesmo. Como você vai amar alguém se você não se amar? Isto é, se você não entender o seu valor para com Deus, se você não entender o motivo pelo qual você está neste mundo. Então é muito importante que nós observemos o amor. Martinho Lutero, quando ele fala sobre o amor, tem uma frase que ele diz assim: os que amam profundamente jamais envelhecem, podem morrer de velhice, mas morrem jovens. Olha que interessante, pode até morrer de velhice, mas morrem jovens. Quantos casais que às vezes a gente conhece já com 70 anos de casados, não é? E que estão ali os dois já velhinhos, idosos, porém demonstrando um amor, um carinho tão grande um pelo outro, por amar. Então o amor é algo muito importante na vida do ser humano. Nós precisamos entender o amor.
Qual é a base do verdadeiro amor? Já parou para pensar nisso? A base do verdadeiro amor é o próprio Deus. Deus é amor. Ele é a própria substância, Ele é a plenitude, Ele é a totalidade do amor. Não há amor sem Deus. 1 João 4,8 diz que Deus é a própria essência do amor. E diz a palavra que Ele ama porque Ele é amor. Então, quando nós pensamos no amor, precisamos sim pensar em Deus. Portanto, só ama verdadeiramente aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu em Deus. Só pode experimentar o verdadeiro amor aquele que tem Cristo Jesus no seu coração. Pois aquele que não conheceu a Deus, jamais conheceu o amor. Pode gostar, pode até mesmo se apaixonar, mas o amor verdadeiro, o chamado amor ágape, aquele que Deus fez com que desse o seu único filho para nos salvar, esse amor só está reservado para aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, o amor cristão é uma qualidade inerentemente espiritual e somente para aqueles que nasceram de novo. Somente aqueles que nasceram de novo podem experimentar o verdadeiro amor. Igualmente, aqueles que não amam, diz a palavra, não conhecem a Deus. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é a própria essência de amar. Meus irmãos e irmãs, amar, ninguém faz isso sem Jesus. Ninguém pode amar sem Cristo. Ninguém pode amar sem que Jesus esteja presente no seu coração. Ele é o nosso modelo de amor, é o nosso mestre. Jesus é o próprio paradigma do amor para nós. Sua vida foi de fato sinônimo de entrega, de renúncia. Olha que maravilha! O Senhor Jesus renunciou. A Bíblia diz que Ele abriu mão da sua glória naquele momento na cruz, para que desse a vida dEle por amor a cada um de nós, um amor incondicional. Então nós precisamos sim aprender muito com Jesus, aprender muito sobre amor. Talvez hoje aqui nós vamos até desconstruir aquilo que você até agora pensou sobre o amor. Porque é isso mesmo, a Bíblia, ela vai quebrando os nossos paradigmas, nos mostrando o que é verdadeiramente amar. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus amou com compaixão, que Jesus amou completamente, aprendeu isso de forma difícil e humilde, fazendo o quê? Vivendo de forma corajosa esse amor. Isto é, vivendo de forma a ir até o Gólgota, até a cruz. E ele disse assim: olha, ninguém tirou a minha vida, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, e faço isso pelos meus amigos. Meus irmãos, como é maravilhoso ser considerado amigo de Cristo. Será que você tem pensado nisso? Mas no final das contas, relacionamentos é tudo o que realmente importa. Precisamos nos relacionar. Você não pode amar somente para você mesmo. Ninguém ama só para si. Porque o amor é algo para ser evidenciado. O amor é algo para ser experimentado. E principalmente para ser doado para as pessoas que estão ao nosso derredor. Sejam eles da nossa família ou não. Então, o investimento que nós fazemos nas pessoas com quem nos importamos é o único legado realmente que pode perdurar além da vida aqui na terra, que é o amor. Aquilo que você vai levar lá para o céu, você não vai levar a sua casa, você pode dar um carro novo, uma casa nova, confortável para aqueles que você ama, e isso não é errado, pelo contrário, deve se esforçar para isso. Mas tudo isso vai ficar aqui. O que você vai levar lá para a glória é a quantidade de amor que você dispensou para alguém. É isso que vamos levar, sabe? É isso que vamos levar para o céu.
E muitas pessoas tentam ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, quando Jesus mandou ajuntar tesouros aonde? No céu, porque lá não tem ladrão, lá não tem traça, não tem ferrugem, e lá vai ser só alegria com Jesus. Olha que maravilha. Meus irmãos e irmãs, Deus, seu esposo, sua esposa, seus pais, seus avós, quem te criou, seus irmãos mais velhos, seus filhos talvez, seus parentes, talvez um amigo de longa data, quem? Certamente você tem pessoas que você gostaria de demonstrar amor, ou que tem demonstrado esse amor, mas é preciso, meu irmão e minha irmã, que você seja um instrumento de Deus, para que as pessoas que estão ao seu redor, ao nosso redor, possam desfrutar de um pouquinho desse amor de Deus por cada um de nós. E desfrutar deste amor de Deus é desfrutar daquilo que você poderá dispensar ou dispensar para as pessoas. É preciso amar com o amor de Cristo, para as pessoas virem em nós que realmente nós temos esse Deus que pode e que tem nos abençoado. Meus irmãos e irmãs, é preciso nos lembrar de que de verdade nós dependemos da graça de Deus para viver. A grandeza do amor de Deus impeliu o apóstolo Paulo a escrever um belo poema, um poema imortal, lá em 1 Coríntios 13, você se lembra? Quando ele dá descrições ali do amor, que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de maneira inconveniente. E depois ele diz, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor não arde em ciúmes. Mas lá no final ele diz, o amor jamais acaba. Quando alguém diz assim, fulano não amo mais, nunca amou. Não amo mais a minha esposa, o meu esposo, nunca amou. Porque o amor não acaba, porque o amor procede do Pai, procede de Deus. Então nós precisamos entender o amor e realmente interiorizar isso no nosso coração e aí exteriorizar através de atitudes práticas do nosso dia a dia. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que existem outras palavras aí que também poderiam descrever o amor. As virtudes do amor, o comportamento do amor, a resistência ou resiliência do amor, a durabilidade do amor, a grandeza do amor, tantos temas poderiam colocar hoje aqui para os irmãos, mas estamos falando da decisão de amar. Amar é uma decisão do coração, ainda que seja uma obrigação, ainda que seja algo que Deus nos ordenou fazer, que seja uma ordenança, mas é ao mesmo tempo uma decisão do coração. Você pode decidir não amar, se você assim entender, mas você não será feliz se não amar alguém, não é verdade? Só é feliz aquele que ama, e nós precisamos exercitar o amor, para que esta felicidade também entre na nossa vida. 1 João 2,6 nos diz, que aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Isto é, se você afirma que está em Cristo, se você afirma que você é nova criatura, tem que andar como Jesus andou, e Jesus andou em amor. Jesus andou em amor. Mas como tomar essa decisão de amar? Como tomar esta importante decisão de amar? Falando, Senhor, eu decido amar. Como fazer isso? Bem, a primeira coisa, toma a iniciativa de restaurar os seus relacionamentos quebrados. Tome a iniciativa de restaurar relacionamentos quebrados. Marcos 12:30 nos diz assim as Escrituras: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Talvez você vá passar, pastor, mas não é a mesma coisa que você já leu? Sim, Mateus fala a mesma coisa. Mas o que nós queremos salientar aqui é que talvez você não entenda bem esse texto agora. Mas observe uma coisa, meu irmão e minha irmã: a quem você precisa hoje talvez pedir desculpas,
a quem você precisa talvez pedir perdão, a quem você precisa restaurar este amor, quem foi a pessoa talvez que mais desapontou a sua vida neste tempo. Porque para que você realmente tome a decisão de amar, se você assim tomar esta decisão, é preciso tomar a iniciativa de restaurar os seus relacionamentos talvez que estejam quebrados. Me lembro daquele texto de Jeremias, onde Deus mandou ele descer à casa do oleiro. E lá o oleiro estava fazendo o seu trabalho sobre as rodas, fazendo um vaso. E a Bíblia diz que o vaso que ele estava fazendo estragou nas suas mãos, quebrou. E ele amassou o barro de novo e tornou a fazer daquele barro um outro vaso, conforme bem lhe pareceu. E naquele texto lá, Jesus, o próprio Deus, pergunta para o profeta: eu não posso fazer também de você um vaso novo? Jesus, o nosso Deus, Ele pode sim restaurar relacionamentos quebrados, Ele pode restaurar vasos quebrados, Ele pode restaurar relacionamentos fragilizados e quebrados. O nosso Deus, Ele é especialista nessas coisas. Mas o X da questão está em relacionar-se, ao invés de esperar. Muitas vezes, meus irmãos, nós entramos no nosso casulo e esperamos que as pessoas venham até nós. Se ele vier até nós e de joelhos, talvez eu vá perdoar. Só que a decisão de amar não está nessas coisas, não está no ficar enclausurado, pelo contrário, a decisão de amar está em enfrentar os nossos desafios, em nos relacionarmos, para que então possamos tomar a iniciativa de restaurar os nossos relacionamentos, enfrentar de verdade os nossos problemas, enfrentar de verdade as nossas decepções, enfrentar de verdade as traições, as mágoas, as mentiras, os mal-entendidos. Será que de verdade temos feito assim? Será que temos amado desta forma? A maioria das pessoas, meus irmãos e irmãs, não reage da forma que nós esperamos, não é verdade? Muitas vezes criamos tantas expectativas dos nossos relacionamentos, sejam eles de que natureza forem, seja uma amizade, seja um relacionamento de casamento, de namoro, seja pais e filhos, filhos e pais, irmãos com irmãs, não importa. Muitas vezes nós colocamos ali, muita expectativa nesses relacionamentos e por vezes nós nos frustramos, porque nem todos reagem da maneira que nós esperávamos que reagissem. Mas isso não deve nos impedir de amar. Como amar, meu irmão? O seu amor tem limites, porque você é humano, não é verdade? Claro que sim. O nosso amor tem limite, o Deus não, Deus é ilimitado, o nosso Deus e o amor que é Ele não tem limites, mas nós somos limitados, nós precisamos do amor de Cristo em nós, para restaurar a cada dia os nossos relacionamentos quebrados. Meus irmãos e irmãs, é preciso pedir a Deus: Senhor, restaura a minha vida, faz de mim um vaso novo. Restaura, Senhor, os nossos relacionamentos, restaura, Senhor, a nossa comunhão, restaura a comunhão nossa com o Senhor. Quantas vezes com os nossos pecados nós quebramos essa relação com Deus? Quantas vezes nós, com as nossas mazelas, deixamos de agradar a Deus em algum momento? Peça ao Senhor: Senhor, restaura a nossa vida. É preciso nos lembrar, meus irmãos e irmãs, que o nosso problema é que não amamos suficientemente a Deus, e por isso nós não entendemos o quanto Ele realmente nos ama, o quanto Deus nos ama. Você pode medir a extensão do amor de Deus por você? Nem João conseguiu, você se lembra? João 3,16, o que ele diz lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Que maneira? O texto diz que deu o seu próprio Filho unigênito. É verdade, mas João não soube explicar que maneira é esta. Mas João não era o discípulo do amor, sabe? Aquele que Jesus reclinava o peito, a cabeça no peito lá, para contar ali os seus segredos. Mas no momento ele disse: olha,
Eu sei que Ele nos amou, foi de tal maneira que eu não sei dizer como é que era, mas foi uma maneira tão violenta, tão boa, tão maravilhosa, que Ele deu o seu único filho por amor a mim e a você. Você pode imaginar o que é isso? Ah, meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos porque nós não mergulhamos, sabe? Nós estamos dando ainda mergulhos muito rasos na palavra de Deus, né? Há um ditado popular que pato novo não dá mergulho fundo, né? Pois é, nós às vezes achamos que não podemos mergulhar muito fundo, mas em relação à graça de Deus, à palavra de Deus, nós precisamos sim mergulhar e de cabeça, sem medo de bater cabeça em alguma pedra. Por quê? Porque vamos encontrar o amor de Deus, para que de fato você possa entender o que é isso. Ah, meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 3, ele diz assim no verso 17: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, olha só, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Você pode imaginar, estar enraizado, estar alicerçado, arraigados ali nesse amor, estar tão junto desse amor de Deus, tão entrelaçado, que quando alguém olhar para você, vai ver Deus em você, através de você. Será que é desta forma que você tem vivido, meu irmão, minha irmã? Por que esperamos que as pessoas morram, por exemplo, para lhes enviar flores? Já parou para pensar nisso? As pessoas, na verdade, precisam ter algumas metas na vida, mas a principal delas é amar enquanto tem a vida. É amar as pessoas, é se amar enquanto você tem condições de fazer isso. Se você tivesse apenas um mês para viver, pense nisso. Se você tivesse apenas um mês para viver, você perceberia que precisa de outras pessoas? Você perceberia a quem você precisa talvez pedir perdão, consertar alguma coisa? Imagina, se alguém desse uma notícia para você igual deram para Ezequias: olha, põe em ordem a tua casa, porque essa doença aí é para a morte. O que você faria? Há um filme, que de vez em quando passa na TV, de uma mulher, que tem uma notícia erradamente, um exame trocado, e ela teve a notícia que ela não ia viver mais quase nada. Todo mundo deve ter visto esse filme já. Eu não sei o nome da atriz lá. Mas aí nesse filme, ela gasta todas as suas economias, pega, raspa tudo, gasta tudo, vive uma vida regalada aquele tempo, depois descobre que era tudo errado, não ia morrer coisa nenhuma. Bom, pelo menos ela viveu algo diferente na vida dela. Mas você não precisa viver desta forma para entender o amor de Deus. Sabe, meus irmãos e irmãs, nós precisamos sim entender que Deus nos dá tempo para nós resolvermos os nossos problemas. Ah, meus queridos irmãos, mas também, se você tomar a decisão de amar, para que isso aconteça, você precisa também explorar com profundidade o perdão. Não tem como amar sem perdão. Explorar com profundidade o perdão está em Mateus 6,15, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. Nós precisamos sim explorar isso, isto é, ter a profundidade do perdão no nosso coração. Mas pastor, como é esse negócio de perdão? Perdão também é uma ordenança? É, mas perdão também é uma decisão do coração. Somos nós que decidimos amar, somos nós que decidimos nos relacionar, somos nós que decidimos mudar, virar a chave. Somos nós que precisamos decidir desta forma. E é interessante a gente pensar que há pessoas que quando vão à praia, nunca entram na água. É meu caso quase, eu quase nunca entro na água, Pois bem, mas há aquelas, que literalmente vão um pouquinho mais, vão ali com águas nos joelhos. Já aqueles mais ousados que ficam lá, no limite ali da água nos ombros. E já aqueles que acham que sabem muito nadar e que vão lá uns 40 metros depois do quebra-mar. Pois bem, cada um sabe o seu
limite, não é verdade? Cada um sabe o seu limite, e cada um sabe também o limite do seu medo, porque quando as pessoas tomam atitudes como estas, estão realmente indo ali no limite dos seus medos, dos seus temores. E quando nós pensamos no perdão, cada um de nós também tem os seus limites, sabe, tem os seus limites, mas nós precisamos entender que a decisão de mergulhar, de explorar com profundidade o perdão, precisa estar no nosso coração. Perdoar os pais porque fizeram coisas erradas, talvez o pai desprezou, talvez a mãe desprezou, talvez você precisa perdoar um parente, um cônjuge, precisa perdoar um filho, precisa perdoar alguma pessoa que te feriu. Meus irmãos, não dá para amar sem perdoar. Então tem que pensar nisso agora, sabe? Porque quando você pensa na decisão de amar, é preciso explorar então esse perdão. Então, quem você pediria perdão, por exemplo, se você tivesse só um tempo já contado de vida? Será que você teria condições de ir até a pessoa e reconciliar-se com ela? A Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, faça o quê? Vai até ele, reconcilia-te com ele, não é isso? Para que você tenha condição de ser também perdoado pelo Senhor. O perdão de Cristo é uma ordem, não é um conselho, não é uma sugestão. Perdão nada tem a ver com sentimento. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão em obediência à palavra de Deus. Então nós precisamos obedecer à palavra de Deus. E quanto mais o dia se aproxima, isto é, o dia da volta de Jesus se aproxima, mais ainda nós precisamos superar as nossas barreiras e perdoar. Você precisa decidir, escolher. Foi ferido? Injustiçado? Então decida perdoar, com base no amor e no perdão de Deus. O perdão não é baseado em você, o perdão não é baseado na pessoa que ofendeu, o perdão é baseado em Cristo, o perdão é baseado no amor de Deus na nossa vida. Você não vai conseguir sobreviver sem perdão, porque aqueles que não perdoam, eles ficam remoendo aquilo dentro do seu coração, e acabam, envelhecendo os ossos. Não é isso? Davi disse isso: quando calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, a decisão de perdoar precisa acontecer na sua vida. Então, faça uma lista, talvez depois, de pessoas que você precisa perdoar, e mãos à obra. Isto é, vamos procurar, vamos fazer, vamos obedecer à vontade de Deus para a nossa vida. E você vai ver que mais ainda o amor de Deus será manifestado na sua vida. Mas na decisão de amar falta uma coisa ainda também. Mais uma, Supere suas barreiras para chegar à unidade do amor. Superar barreiras. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós enfrentamos barreiras quase que intransponíveis. Há uma canção do Álvaro Tito que fala: pois não há barreiras para aquele que é revestido do poder de Deus. Não há barreiras para aqueles que estão em Cristo, porque aqueles que vivem em Jesus superam e vencem todos os seus obstáculos. Por quê? Porque em Cristo nós fomos feitos mais do que vencedores. Então, se você, meu irmão e minha irmã, é uma pessoa mais do que vencedor, mais do que vencedora, então é preciso superar as barreiras. Romanos 15:7 nos diz: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Todos nós somos diferentes, não é verdade? Vocês conhecem um animal chamado ouriço? Mas não é ouriço do mar, não. Ouriço que lá na roça se chama ouriço cacheiro. Não sei por que se chama ouriço cacheiro, mas é esse o nome lá na roça. É isso mesmo? Quem é da roça? Então, vocês conhecem? É um bicho parecido com um gambá,
mais ou menos do tamanho de um gambá grande, e ele é cheio de espinhos pretos e amarelos, o corpo inteiro. E esses espinhos, quando um animal ataca um cachorro, por exemplo, fica agarrado em toda a boca do cachorro, aqueles espinhos, e aqueles espinhos andam no corpo do cachorro. É um negócio meio estranho, né? Mas acontece. Meu pai foi caçador, né? Então, quando isso acontecia, tinha que pegar a tesoura, cortar a parte preta dos espinhos, para que então eles perdessem a força de penetrar na pele ou na carne do animal. Interessante, né? Mas você imagina, esses animais precisam procriar. E eles dormem sempre casal. Você imagina eles dormindo como casal? Bem juntinho, não é verdade? E você acha que eles se espetavam um ao outro? De jeito nenhum. Porque eles demoravam, isso aí já é um estudo da National Geographic, não é meu, não é? Mas demoravam tempo para eles ali ficar primeiramente, indo ali ajustando os espinhos, até que eles conseguissem chegar numa posição que não espetasse, que fosse confortável e que pudessem dormir tranquilos. Às vezes nós estamos assim também, a gente se espeta, né? Porque nós somos diferentes, porque todos nós temos espinhos, não é verdade? Mas precisamos aprender a conviver com as nossas diferenças e superar então as barreiras, é poder observar e entender que aquele que está ao nosso redor, aquele com o qual nós convivemos, tem problemas, tem defeitos. E aprender a conviver com os defeitos do outro é uma virtude. Mas também você pode aprender a usufruir das qualidades do outro, porque todos nós temos defeitos e qualidades. Ninguém é desprovido de qualidade. Então é preciso que você, meu irmão e minha irmã, possa superar essas barreiras e aceitarmos um ao outro, de modo a fazer o que Jesus fez. Não ter nenhum tipo de acepção de pessoas, porque muitas vezes nós discriminamos, não é verdade? Muitas vezes nós discriminamos, mas o amor de Deus não discrimina. Meus irmãos e irmãs, há pelo menos 3 obstáculos no que diz respeito a superar as barreiras. O primeiro deles é a incompreensão. A maioria dos relacionamentos acabam, ou eles não têm força para superar as adversidades por causa da incompreensão. A gente não para compreender o outro, o que o outro está vivendo, como é o outro. Precisamos superar esta barreira da incompreensão. Uma outra barreira é o egoísmo. Nos relacionamentos, em primeiro lugar, pensamos em nós. Em segundo lugar, pensamos em nós de novo. E aí, em terceiro lugar, em nós de novo, sabe? Nós, seres humanos, somos assim. Então, nós precisamos vencer esta síndrome do eu primeiro. Esta síndrome do ditado popular, na farinha pouca, o meu pirão primeiro. Sabe? Precisamos vencer isso e passar a olhar para o outro com amor altruísta, com o amor de Deus. E o terceiro obstáculo para que você supere essas barreiras, são os meus próprios erros. Simplesmente fazemos coisas erradas, coisas que não deveríamos fazer, coisas que não deveríamos falar, coisas que não deveríamos nem ao menos pensar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso, o quê? Pensamento. O que tem ocupado o seu pensamento, meu irmão e minha irmã? É o amor de Deus? Pois para chegar à unidade, significa aceitar as diferenças uns dos outros, ao invés de ficar insistindo muitas vezes em uma luta inútil, de mudar as pessoas para o seu jeito de ser. Não, tem que ser como eu quero, se não for como eu quero, não vai ser. Não, aceite as diferenças e você vai viver muito melhor. Mas na decisão de amar, também nos falta mais uma coisa. Seja agradecido às pessoas que te abençoaram.
ser agradecido àquelas pessoas que te ajudaram, que te honraram de alguma forma, que colaboraram para que você fosse abençoado. 1 Coríntios 1,4 diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, muitas pessoas nos abençoam ao longo da nossa vida, e nós precisamos ser agradecidos às pessoas que nos abençoaram. Isso faz parte da decisão de amar, porque quando nós somos gratos, as pessoas vão também retribuir a nós com gratidão. Se tem uma coisa que ninguém gosta, pelo menos eu não conheço ninguém que goste, é ingratidão. Você gosta? Você ajuda alguém, você abençoa alguém, e hoje em dia, na época aí do WhatsApp, você não recebe nenhum joinha. Dá vontade de quê? Não precisa falar, né? Quando você não recebe nenhum joinha, você abençoou, você ajudou o cidadão, e nem sequer um joinha. Não, da próxima vez ele que vai vir de joelho, e olhe lá se eu vou tolerar. Porque nós somos assim, porque nós somos humanos, então precisamos ser agradecidos, agradecidos a Deus. Certa vez, um homem encontrou alguém à beira do caminho, e este homem que encontrou uma pessoa ferida à beira do caminho, era de uma religião diferente da do outro, era de nacionalidade diferente, eram inimigos políticos, mas ele abençoou aquela pessoa. Você se lembra quem foi? Foi aquela parábola do samaritano. Pois é, Jesus disse isso para que nós nos lembrássemos de que pessoas precisam ser agradecidas. Eu e você, meu irmão e minha irmã, precisamos ser agradecidos a Deus por tudo. Olha o que Jesus fez em relação a nós. Ele orou ao Pai dizendo assim: olha, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, proteja-os em teu nome, os que me deste, para que sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Olha, meus irmãos, Jesus fez esta oração, lá em João 17, a chamada oração sacerdotal. Lá Jesus demonstrou amor e falou para o Pai fazer o seguinte: olha, cuida deles por mim, eu vou para lá, mas cuida deles por mim. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos e irmãs, eu queria que você também pudesse hoje sair daqui pensando numa outra lista, uma lista de pelo menos 5 pessoas que você precisa agradecer por alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Sou grato a Deus pela minha mãe, porque ela me abençoou desta forma. Sou grato a Deus pelo meu filho que fez isso, isso e isso. Sou grato a Deus pela minha vizinha, que na hora que eu mais precisei, ela me socorreu. Sou grato a Deus pela minha igreja, porque na hora que eu precisei, a minha igreja estava ali. Faça uma lista de pessoas que você precisa agradecer, e seja agradecido. E por último, meu irmão e minha irmã, na decisão de amar, abra o seu coração, sem barreiras, para amar, sem barreiras, deixa aberto, deixa o coração destrancado. Tem muita gente, que já não consegue amar, porque está com o coração trancado, trancou com a chave, jogou a chave fora ainda, abra o coração para Jesus, abra o coração para o amor, porque Deus é amor. Jesus falou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão quem? A Deus. É preciso abrir o coração sem barreiras. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sabe o que vai acontecer com você? Será salvo. Olha que maravilha. Confiar, meu irmão e minha irmã, confiar significa dizer a verdade, confiar significa amar de todo o coração. Precisamos confiar no Senhor. Hoje em dia, nós conversamos muito, por telefone, rede social, gastamos horas aí no WhatsApp, nas mídias sociais, mas nada substitui uma palavra direta,
olho no olho, ó, tete a tete, não é verdade? Nada substitui. Você pode aconselhar via WhatsApp, via celular, o que você quiser, mas nada substitui um ao outro olhando no olho. Na hora de pedir perdão, nada melhor do que um olhando no olho do outro. Na hora de ser agradecido, nada melhor do que você ir lá, fazer uma visita, retribuir. É desta forma. Meus irmãos e irmãs, precisamos entender que está provado por pesquisas que 80% da nossa comunicação é feita de maneira não verbal. O que é isso? Apenas por um olhar, muitas vezes, por um gesto, não é? Porque um gesto pode dizer muita coisa. Um olhar, antigamente então, não é? O pai olhava para o filho fazendo alguma coisa errada, o filho tremia, não é? Todinho, de alto a baixo, que sabia que depois em casa a coisa ia ficar estreita. Hoje em dia o pai olha, faz sinal, pisca, faz um monte de coisa, o filho está nem aí, não é? Está nem aí, não adianta mais nada. Pois é, mas nós precisamos entender que essa comunicação precisa haver no nosso coração. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã. E por falar nisso, olhe em seu celular e em sua lista de descagem rápida, né? As pessoas que estão listadas aí. Aquelas que você liga para elas com mais frequência. Apesar de que hoje em dia quase não se liga mais, não é verdade? A gente já não liga mais. Você às vezes tem algo urgente para falar, que você precisa de uma resposta daqui a 5 minutos, mas você manda uma mensagem e espera. O negócio é urgente, mas você ainda espera. Aí quando você vê que não dá mais, você tenta ligar. Sabe, é assim que a gente faz. Você de fato se comunica e se relaciona com todas as pessoas que estão aí na sua lista. Como está a sua comunicação? Como está? Antes de abrir a boca, abra o coração para a comunicação. Antes de abrir a sua boca para Deus, abra o seu coração para Deus. Porque Deus conhece o seu coração e quer ouvir o que você está dizendo aqui dentro. E não o que você está dizendo com a boca, porque antes que a boca fale alguma coisa, a Bíblia diz que o Senhor já conhece toda a palavra, não é isso? Então, meu irmão e minha irmã, tente fazer aí algo especial, algo diferente. Abra o seu coração sem barreiras, porque isso é uma decisão que nós precisamos tomar, a decisão de amar. Então, é preciso abrir o coração para uma barreira, para que essas barreiras caiam, não é? E que, de fato, o amor de Deus penetre como espada cortante de 2 gumes, segundo diz as Escrituras, para que, então, nós sejamos abençoados pelo Senhor. E podemos concluir dizendo aos irmãos que nunca devemos esquecer que Jesus é somente Ele que pode nos ensinar a amar. Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso modelo, Ele é tudo para nós. Mas de forma agora bem prática. Eu sei que você não vai sair daqui lembrando de tudo que eu falei. Mas de forma bem prática, eu quero que você saia daqui lembrando de pelo menos 3 coisas. Uma forma bem prática de amar é ter generosidade, capacidade de doar tempo, dinheiro, atenção, talentos. É ter sacrifício, porque também amar é sacrifício. É ter renúncia, porque quem ama às vezes abre mão dos próprios sonhos em prol daquele que ama. Então, saia daqui hoje tendo isso no seu coração. A decisão é sua, não é de Deus. A decisão de amar cabe a cada um de nós, e nós precisamos decidir por amar a Deus sobre todas as coisas, e por amar ao próximo da forma que eu amo a mim mesmo. Faça isso, e você vai ver o quanto você será abençoado. Eu quero finalizar lendo com vocês o último texto bíblico, o texto de Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos e somos ainda pecadores, e Deus provou o seu amor para conosco. Então, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de amar. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Então, creia e receba a vida de Jesus em sua vida hoje, e você vai poder amar
como Cristo amou. Amém? Deus nos abençoe, Deus te abençoe a verdadeiramente demonstrar este amor. Eu quero orar com você e por você. Talvez você tenha algo que você precisa colocar diante de Deus. E eu não vou te chamar para vir aqui na frente, porque você já veio num outro momento. Mas aí aonde você está, eu queria que nós pudéssemos orar, que você pudesse fechar os teus olhos, baixar a sua cabeça se você quiser, e você possa colocar diante de Deus aquilo que tem afligido o seu coração. E talvez, meu irmão, minha irmã, você precise entregar nas mãos do Senhor hoje a sua decisão pessoal, por amar, por perdoar, por abençoar alguém, por ser grato a alguém. Então eu queria te encorajar nesse tempo agora, a você poder orar por essas pessoas que você está identificando aí no seu coração. E se você sentiu o desejo no seu coração de orar junto comigo, no seu lugar você vai ficar em pé e nós vamos orar, tá bom? Se você sentir esse desejo, se você tem alguém que você precisa perdoar, que você precisa dar uma palavra de gratidão, se você tem alguém que está difícil de compreendê-lo ou de compreendê-la, aí aonde você está, eu quero orar pela sua vida. É só você ficar em pé e nós vamos orar por você em nome de Jesus. Se você quiser, nós vamos fazer isso agora para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você deseja esta oração? Se você quer, fique em pé no seu lugar e nós vamos orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti agora, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Ó Deus, eu quero declarar diante do Senhor, ó Pai, o desejo do meu coração é realmente, ó Deus, o desejo de amar. Amar, ó Deus, a minha família, amar o meu próximo, amar a minha esposa, amar a minha filha, amar a minha igreja que o Senhor confiou nas minhas mãos. O desejo de amar, Senhor. O desejo de perdoar aqueles que me têm ofendido, perdoar aqueles, ó Deus, que muitas vezes é difícil, ó Deus, de nós demonstrarmos isso. Quero também, ó Deus, declarar a decisão, ó Deus, também de suportar aqueles, ó Deus, que são diferentes, pois sabemos, ó Pai, que aqueles que são diferentes sempre é mais difícil. Mas, Pai, também quero orar pelos meus irmãos, para que essas decisões também estejam no coração deles nesse momento, para que também eles tenham tomado a decisão, ó Deus, de serem gratos, de perdoar e ser perdoado, de amar e ser amado. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina a amar, Senhor, nos ensina a dedicar a nossa vida diante do Senhor, Pai. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, não somos nada sem o Senhor. Deus, que a decisão de cada um, ó Deus, nesse momento que está em pé, possa ser a decisão, ó Deus, tomada diante do Teu altar, e possa, Deus, prevalecer na vida de cada um, e que haja paz, que haja alegria, que haja, ó Deus, contentamento, que haja a unção do Teu Espírito, para confirmar a decisão dos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, a começar em mim e nos meus irmãos, muda, Deus, a nossa vida. Precisamos da Tua graça para viver. Por isso nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bendito Pai, que a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo do Senhor repousem, irmãos e irmãs, sobre cada um de vós, e convosco permaneçam, não somente hoje, mas por todo sempre e sempre. Amém e amém.